Opa, galera, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai ver aqui o que é a velocidade média. Bom, a velocidade média, ou também conhecida como velocidade escalar média. Por que velocidade escalar média? Porque isso daqui se trata de um tipo de velocidade não vetorial. Ou seja, a gente está falando da velocidade medida apenas em número, sem considerar o sentido, a direção, entende? Então, quando analisamos a velocidade escalar média, analisamos no seu modo numérico, somente. Então vamos lá. Aqui a gente vai ter o nosso famoso carro. Esse carro ele vai passar do ponto de 0 km e vai até o ponto de 100 km. Veja, esse percurso que ele vai fazer até chegar ao seu destino, ele é chamado de deslocamento. Ou também é variação do espaço, correto? Aqui, como a gente tem o nosso deslocamento, a variação do espaço, logicamente isso vai ocorrer dentro de um certo tempo. Ou seja, a gente vai ter a variação do espaço e vai ocorrer dentro de um certo tempo. E vamos dizer que ele saiu com 0 de tempo e saiu a 0 horas e chegou às 10 horas. Então, nesse caso, o que a gente vai ter? A gente vai ter um deslocamento que foi de 100 km, correto? Vamos ter um tempo de 10 horas. Então, como se a gente fosse dividir todo esse percurso que ele fez aqui, correto? Em várias partes, a gente dividiria assim. Finge que isso aqui tá igual. Aqui a gente tem o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se a gente fosse dividir todo esse percurso em várias partes, seria a velocidade média. Eu já botei 10 aqui adiantando, por quê? Porque a velocidade média ela é igual à variação do espaço sobre a variação do tempo. Veja, nesse caso, a variação do espaço, como vocês já sabem, é o que? É o espaço final menos o espaço inicial. A variação de tempo é a mesma coisa, tempo final menos tempo inicial. Como a gente já sabe que o espaço final foi 100, então a velocidade média vai ser 100 menos o espaço inicial, foi 0, dividido pelo tempo que nesse caso é 10, o tempo final menos 0 do tempo inicial. Aqui então a gente vai ter o que? Velocidade média é igual a 100 sobre 10, velocidade média é igual a 10 km por hora. O que isso quer dizer então? 10 km por hora. 10 km por hora seria como se a gente dividisse todo esse espaço percorrido por ele em partes iguais, em tempos iguais, entende? Então, o que é a velocidade média? Velocidade média. Bom, a velocidade média vai ser o quê? É a medida que um determinado
Vamos falar uma determinada partícula. Partícula faz em um intervalo de tempo, melhor, é a medida que uma determinada partícula faz percorre durante um determinado tempo de forma igualitária. Por isso que é a média, correto? Ou seja, a velocidade média vai pegar todo um percurso, dividir ele em blocos iguais e falar: aqui você percorreu 10 quilômetros, 10 quilômetros, 10 quilômetros, num período de 1 hora cada quilômetro, e no final, o que ela vai fazer? Ela vai te dar a soma. E qual vai ser a soma? Você percorreu 30 quilômetros em 3 horas. É isso o que a velocidade média propriamente vai medir. Agora, existem algumas pegadinhas, por exemplo, essa daqui. O meu carro, ele saiu do ponto 0 km. Bom, meu carro aqui, ele saiu do ponto 0 km e ele foi até o ponto de 100 km, beleza? Então ele veio até aqui, tem um match point. Ele veio, percorreu todo esse percurso. Ao chegar aqui, ele retornou, sabendo que quando ele saiu era um tempo de 0 horas, quando ele chegou era um tempo de 2 horas, correto? E quando ele retornou novamente, foi um tempo de 4 horas. Aí eu te pergunto, qual a velocidade média? Bom, aí é muito simples, né? Você vai fazer o quê? Você viu que ele, para chegar de 0 até 2, foi do ponto 0 até 100 km foi 2 horas. E ele percorreu de 100 km até o ponto inicial mais 2 horas. E você sabe o que? Que foi 100 km para ir e 100 km para voltar. Então você bota a velocidade média, que 200, que foi a distância percorrida, né? Mais o intervalo de horas. Aí você viu que a velocidade média vai ser de 50, correto? É claro que não, isso aqui está totalmente errado. Isso daqui está totalmente errado. Por quê? Veja, a fórmula da velocidade média é ΔS sobre ΔT, a variação do espaço, correto? Mas que é a variação do espaço? A variação ΔS não é igual a o espaço final menos o espaço inicial, correto? Qual é meu espaço final? Meu espaço final não foi 0 km? Ou seja, meu espaço final é 0. Mesmo. Quem foi meu espaço inicial? Também foi 0. 0 menos 0, 0. Ou seja, aqui você está botando o quê? O certo é você botar 0 sobre 4. Isso daqui, você não tem nada, vai dividir nada com 4 pessoas, essas pessoas vão receber absolutamente nada. Então, isso daqui foi uma pegadinha que já caiu bastante, bastante mesmo. Agora, existe outro conceito. Existe o conceito de rapidez média. Aqui sim, aqui vai mudar a fórmula. A fórmula da rapidez média é o que? É
a distância percorrida sobre a variação do tempo. Aí, nesse caso, a distância percorrida, que é diferente do deslocamento, que o deslocamento vai ser o quê? Vai ser o próprio ΔS. A distância percorrida vai ser a soma de toda a quilometragem que o carro vai fazer. Ou seja, ele vai fazer 100 para ir, 100 para voltar, é 200 quilômetros, correto? Então, a distância percorrida, a distância média percorrida vai ser o quê? Distância percorrida aqui, a rapidez, não, perdão, ó. A rapidez média vai ser igual à distância percorrida, que foi de 200, dividido pelo ΔT. ΔT que foi 4, correto? Isso daqui é igual a 50 quilômetros por hora. Tudo bem? Vamos fazer mais um exemplo. O exemplo aqui bem de boa. Eu tenho novamente minha determinada rodovia, só que agora eu começo a 20 km a 13 horas do dia. E eu vou percorrer até os 120 às 16 horas. Aí eu quero que você me fale qual foi a velocidade média. Qual foi a minha linda velocidade média? Bom, vai ser muito fácil, né? Você vai fazer o quê? Velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Qual foi a variação do espaço percorrido, se eu vim até aqui? Bom, o meu espaço final foi 120, menos o espaço inicial, que é 20, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Então, no final você vai ter o quê? Você vai ter 100 dividido para 3, que isso daqui vai dar aproximadamente 3,33. Tudo bem? Agora, tem outras coisas que você também tem que se atentar. A velocidade média, ela não é algo preciso. Como assim não é algo preciso? Se eu sair aqui do ponto de 0 km, cheguei ao ponto de 270 km, correto? Aqui eu saí às 10 horas e cheguei às 14 horas. Nada me garante que eu realmente, nesse caso aqui, que foi um período de 4 horas, ou seja, 270 vai estar dividido por 4, correto? Nada disso vai me garantir que eu percorri tudo isso daqui de forma igualitária, entende? Nada, absolutamente nada vai me garantir isso. Então, o que eu devo fazer? Não, o que eu devo compreender? Eu devo compreender que vocês estão falando de algo que não é linear, que não é garantido e que pode ocorrer de diferentes maneiras. Por exemplo, se aqui eu cheguei e durante 2 horas eu peguei um engarrafamento terrível. O que eu vou ter? Eu vou ter que, em 2 horas aqui, por exemplo, eu só andei, eu vou ter andado 30 km. Ou seja, eu fiz 15 quilômetros por hora. E aqui sobrou 240 km, correto? Que eu fiz em quantas horas? Poxa, eu fiz em 2 horas isso. Então fui a 120 quilômetros por hora. Então veja, é óbvio que minha velocidade média não é isso mesmo, né? Claro que não. Óbvio que minha velocidade média no final vai ser o quê? 270 dividido por 4, correto? 270 dividido por 2, 135, não é isso? 135 dividido por 2 vai dar mais ou menos 67,5. Ok?
Então, é nisso que vocês têm que pensar. Que eu vou ter realmente pegado aqui uma linha, dividido ela em 4, e que vai ser o quê? 67,5, 67,5, 67,5, 67,5. Só que eu nunca vou saber se isso aqui realmente aconteceu, e na maioria das vezes, como a gente sabe, não aconteceu. Eu posso ter tido paradas, posso ter tido outras coisas que me impediram, engarrafamento, etc. Mas o que importa é entender que velocidade média é velocidade média. É como se a gente pegasse um determinado intervalo e dividisse em partes iguais, falando qual foi o quilômetro andado e o tempo percorrido nesse espaço igualitário. Então, galera, essa daqui foi a aula de hoje. Foi só para vocês terem uma noção do que é a velocidade média. Muito obrigado por ter assistido. Se vocês gostaram, deixa um like. Ajuda a gente aí, compartilha com os amigos, se inscreva no canal. Muito obrigado e até a próxima.